Espero que já me consigam ver e ouvir devidamente. Agradecia só que me confirmassem se realmente conseguem fazê-lo ou não. Eu estou aqui neste momento a tentar ver se consigo colocar o mapa disponível para nós olharmos para a situação de Soledade. Peço uma vez mais desculpa pelo meu atraso, mas estou a ver se consigo de facto entrar num mapa para vos conseguir mostrar que neste momento não está de todo fácil. Bom, mas eu começo por saudar todos aqueles que neste momento se encontram aqui presentes. Sejam bem-vindos, portanto, acima de tudo, uma boa noite a todos e conforme prometido gostava de saber se me conseguem garantir ou não que efetivamente conseguem aceder, conseguem ver-me e que me conseguem ouvir também. Ora bem, basicamente aquilo que eu gostava de vos trazer neste momento eram dois temas que na verdade são dois temas num só. O primeiro está relacionado com aquele escândalo relacionado com Joe Biden recentemente e, simultaneamente, também a forma como nós temos Soledad e a situação na Ucrânia e como é que isso pode impactar ou não com a situação no terreno e de que forma é que se pode conciliar com a situação no terreno. Ora bem, antes de mais, soubemos todos há dias que, efetivamente, nós tivemos Joe Biden, que foram descobertos, ou pelo menos os advogados de Joe Biden, terão denunciado, ou terão, não denunciaram, mas comunicaram formalmente ao National Archive, portanto, ao Arquivo Nacional dos Estados Unidos, e também relacionado com a presidência de Barack Obama, porque foi durante esse período que Joe Biden foi vice-presidente de Barack Obama, mas foi comunicado pelos advogados de Joe Biden que Joe Biden teria, em sua posse, mais concretamente, foram encontrados documentos classificados num armário trancado do Centro Biden para a diplomacia e para o comprometimento global em Penn. Portanto, na verdade, estamos a falar de um grupo de reflexão, que é o grupo de reflexão onde, naturalmente, Biden tem uma influência, um peso significativo. E foram encontrados estes documentos classificados. Nós estamos a falar de documentos que estavam misturados, que estavam classificados, portanto tinham classificação não só de secreto, mas tínhamos também vários de top secret, ou em português, muito secreto. E esses documentos, naturalmente, para já, ponto número 1, não deveriam estar na posse de Joe Biden, são referentes à presidência de Barack Obama, são documentos que não foram desclassificados, porque se fossem desclassificados não teriam essa classificação. Depois, isto traz vários problemas. Os documentos não estavam devidamente acondicionados e protegidos conforme esses mesmos documentos, conforme as leis nacionais assim o exigem, para vocês terem noção. Em Portugal, por exemplo, existem coisas fantásticas que, lá está, são necessárias, mas são extremamente aborrecidas, que são as chamadas as leis do SEGNAC. Ou seja, o SEGNAC, se forem procurar, nós estamos a falar de um conjunto de instrumentos normativos que nos dizem os vários tipos de classificação de documentos que existem. Em Portugal existe o não classificado, o reservado, o confidencial, o secreto, o muito secreto, e depois temos ainda aquilo que se chama de Cosmic Top Secret, que é um grau de classificação que ultrapassa todas as outras classificações e acaba por ter importância no sentido em que estamos a falar de situações que sejam iminentes e de uma importância nacional tal que tem de ser comunicado naquele instante, naquele preciso momento. Depois, os vários tipos de classificação de documentos têm vários tipos de pessoas que ocupam determinados cargos e que podem aceder a esses mesmos documentos, se forem entendidos como sendo os destinatários, mas podem ter acesso a eles. Outras pessoas não terão acesso a esse tipo de documentos. Ora bem, isto para vos dizer o quê? Que os serviços de informações têm acesso naturalmente a todos os graus de classificação dos documentos, aqui pelo menos em Portugal, nos Estados Unidos não é muito diferente, e os documentos têm de ser formalmente desclassificados, portanto têm de se retirar esta classificação
para que qualquer cidadão comum possa aceder, eventualmente, e para poder ler, sem estar credenciado. Isto para vocês perceberem. Cada pessoa que entra para um dos cargos, para um gabinete do Ministério, para um serviço de informações, para uma força de segurança, para a defesa, e que manuseie, ou que tenha de ter contacto com documentos classificados, essa pessoa vai ter de, naturalmente, ser formalmente credenciada para poder ter acesso até um determinado grau de classificação. Posso-vos dizer, por exemplo, que os presidentes de Câmara têm acesso no máximo aos documentos com a classificação de secreto. Os presidentes dos governos das regiões autónomas, membros do governo, Presidente da República, chefe da Casa Civil do Presidente da República e um conjunto de outros determinados cargos podem ter até ao muito secreto, ao top secret, ou até a outro tipo de, ao famoso cósmico top secret, que é raríssimo uma coisa dessa cheia, mas pode efetivamente acontecer e pode ser necessário classificar dessa forma. Ou seja, um Presidente de Câmara não pode ter acesso a documentos muito secretos. Um Presidente de Câmara só pode ter acesso a documentos de secreto, por exemplo. Um conjunto de outros elementos também só terão acesso a graus de classificação com determinado grau de credenciação que lhe tenha sido efetivamente atribuída. Portanto, isto é só para vocês perceberem. O atual presidente Joe Biden, na altura vice-presidente, na altura que referem estes documentos, era vice-presidente, teria acesso a todos os graus, como é evidente, até porque seria o sucessor imediato de Barack Obama, mas é o braço direito de Barack Obama na altura, teria acesso a todo o tipo de graus de documentos. O problema não é o acesso de Joe Biden e de elementos do seu gabinete a documentos classificados como muito secreto. O problema é que estes documentos são um pouco como as armas. As armas, para serem armazenadas, têm de estar num determinado cofre, têm de ter código, os projéteis têm de estar separados num local à parte e também devidamente protegidos, ou seja, as armas obedecem a este tipo de rigor. Os documentos classificados obedecem também a um rigor semelhante, nomeadamente no que diz respeito à qualidade do armário, do cofre, o que for preciso, ou o que for, dependendo daquilo que estivermos a falar, em que tenham de ser armazenados e quem é que pode aceder a eles e em que tipo de locais de determinadas infraestruturas é que eles têm de estar depositados. Portanto, isto, tanto em Portugal como nos Estados Unidos, é assim. Encontrarmos documentos classificados fora de qualquer uma das instalações e de algum meio de armazenamento que está previsto na lei, quer dos Estados Unidos, quer de Portugal, isto configura uma quebra de segurança grave, independentemente do teor da informação que lá estiver, ou que lá estiver contida. O que é que significa? Significa que o presidente Biden, ao ter transferido documentos classificados, ainda para o mais top secret, ou muito secreto, ao qual só tem acesso muito poucas pessoas, só muito poucas pessoas é que têm credenciação para isso. E depois ter sido encontrado este tipo de documentos num armário trancado de um grupo de reflexão, ou seja, que nem sequer é uma entidade estatal, não é uma entidade pública, é um grupo de reflexão que tem o nome, que recebe o nome de Biden. Isto é, de facto, de uma gravidade extrema e eu não quero dizer equiparável à célebre situação dos e-mails que que eram transportados com Hillary Clinton, fora de qualquer tipo de cumprimento de regras de segurança. Vocês lembram-se bem desse escândalo. Em boa parte foi também um dos temas quentes durante as eleições de 2016, em que Donald Trump venceu e bateu Hillary Clinton. Foi um dos temas quentes por causa da forma como foi desrespeitada e foi violada a segurança e a matéria sensível andou a circular de uma forma que, independentemente de quem tenha tido acesso ou não, foi de uma forma, no mínimo, negligente, e isso também ajudou a custar caro as eleições a Hillary Clinton. Ou seja, nós estamos a falar de um caso, a meu ver, ainda mais grave. Desde logo porque, ponto número 1, Hillary Clinton não era à data, era à data secretária de Estado, ou tinha sido secretária de Estado, mas para todos os efeitos não ocupava um cargo presidencial, nem tinha responsabilidade direta pela gestão da informação.
Ainda assim, ponto número 2, nós estamos a falar de alguém que era vice-presidente dos Estados Unidos, ou seja, do ponto de vista hierárquico, estava acima de Hillary Clinton, e não só não os tem armazenado em algo que, em teoria, só ele próprio pode controlar, que era Joe Biden, que poderia, Hillary Clinton, em teoria, controlava o seu telemóvel. Joe Biden tinha os documentos impressos e tinha-os armazenados num sítio onde acedem pessoas que não têm essa credenciação, ou seja, a infraestrutura geral acedem a essas pessoas, mas depois temos outro fator ainda mais grave, é que os documentos top secret, que foram encontrados nesta primeira tranche de documentos, estavam misturados com documentos cuja classificação era não classificada. Ou seja, estes papéis estavam misturados praticamente com papéis que praticamente não tinham classificação nenhuma, como se fossem outro tipo de documentos que estariam devidamente armazenados, mas que continham ainda assim informação sensível e do interesse de Joe Biden. Houve a justificação de que este tipo de documentos foram usados para ministrar algumas aulas, o que é igualmente grave, porque estamos a falar de matéria que não foi desclassificada. E depois temos aqui 4 perguntas. Aliás, antes de irmos às 4 perguntas que devemos fazer e que são extremamente importantes, eu recordo que uma segunda tranche de documentos, depois, ainda mais grave, viria a ser encontrada na garagem da casa de Joe Biden em Delaware. Ou seja, já nem sequer estamos a falar de instalações que, direto ou indiretamente, que estão ligadas às relações internacionais, que podem ser frequentadas por um grupo de pessoas que são do interesse de Joe Biden, ou da confiança de Joe Biden. Nós estamos a falar de uma residência onde, à partida, circularão vários tipos de pessoas, incluindo pessoas que não fazem a mínima ideia, estou a pensar em funcionários da residência de Joe Biden e terceiros que frequentam a casa e podem ir à garagem e cruzar-se com este tipo de documentos. Nós não sabemos se foi assim que a situação realmente veio ao de cima, porque a coisa mais fácil que Joe Biden podia fazer era pegar nestes documentos, ele e os seus advogados, e triturá-los, destruí-los, e ninguém sabia sequer que Joe Biden tinha estes documentos com ele. Para os advogados se verem na necessidade de comunicar formalmente que Joe Biden tinha estes documentos em sua posse, eu acredito que existe aqui mais que nós ainda não sabemos. Portanto, se tinha a hipótese de destruir os documentos e ninguém saberia até hoje que Joe Biden os teve através de quebras de segurança, então acredito que para fazerem isto é porque muito provavelmente tem de haver qualquer coisa aqui por trás que nós ainda não sabemos e que tenha forçado os advogados de Joe Biden a comunicar formalmente que Biden tinha na sua posse este tipo de documentos. Agora, terá sido por indicações de terceiros? Terão sido terceiros que se cruzaram com este tipo de material e que de alguma forma confrontaram o governo, algum elemento da equipa de Joe Biden sobre a possibilidade de esta notícia vir para o exterior e para todos os efeitos a equipa de Joe Biden se ter antecipado através da comunicação, através dos seus advogados, demonstrando que ele foi completamente surpreendido, que não sabia que aqueles documentos lá estavam, o que é impossível, porque tinha de ser ele a transportá-los, só ele tinha acesso a eles, ele sabe onde é que os deveria ter deixado, portanto, não é, esta é uma versão não crível, mas há aqui muita informação que nós até o momento não sabemos. Depois temos um outro aspecto muito curioso, é que, relativamente ainda a Joe Biden, por que motivo é que estes documentos foram descobertos há mais de 2 meses, foram comunicados pela equipa de advogados de Joe Biden ao National Archive uma semana antes das eleições intercalares e, ao mesmo tempo, só agora que nós estamos a ter conhecimento de todas as da notícia e de todas as diligências a ela associadas. Ou seja, como eu referi, isto dá-se uma semana antes das eleições intercalares nos Estados Unidos, das midterms, e eu acredito piamente que possa ter havido um fundado receio por parte da equipa de Joe Biden e de alguns democratas de que tornar pública uma informação desta natureza a uma semana destas eleições poderia custar bastante caro aos democratas nas eleições. E se custasse caro, o próprio Joe Biden poderá ter sentido, de certa forma, que o seu cargo e a sua continuidade no cargo onde se encontrava também lhe poderiam custar bastante caro, porque iria ter de ser responsável, independentemente da responsabilidade criminal
e da responsabilidade política que pudesse ter no Congresso, nomeadamente em sede de impeachment ou de um processo de um possível processo de destituição, Joe Biden, para todos os efeitos, teria de ser responsável perante o próprio Partido Democrata e podia perder, de certa forma, a confiança do Partido Democrata por ser diretamente responsável por um tremendo fracasso eleitoral. Ou seja, teve de ser abafado este caso, e só agora se tornou público, uma vez tendo decorrido já algum tempo desde as midterms, para também não parecer ao mesmo tempo tão óbvio que se esperou pelos resultados e pela decisão de todos os resultados para aí sim vir esta notícia a público. Agora, há aqui algumas questões, como eu disse, que têm de ser respondidas. Ponto número 1. Que matérias é que constam nestes documentos? É muito importante saber, embora em teoria não seja necessário, porque basta estar indicado como top secret para por si só serem documentos extremamente graves, de importância, de uma tremenda importância, para poderem para poderem acarretar responsabilidade política para Joe Biden. Eu posso dizer, com base na minha experiência, e sobretudo com base na minha experiência em serviços de informações, minha experiência prática e também em contacto com a CIA, e com outros serviços de informações relacionados com os Estados Unidos, sem revelar qualquer tipo de matérias, porque por uma questão até de ética neste momento não o devo fazer e não o farei de forma alguma, mas documentos, eu tive acesso naturalmente a inúmeros documentos que eram enviados para a CIA, muitos deles vinham com a classificação aliás, praticamente todos eles vinham sempre com a classificação de secreto, ou seja, a CIA entendia que a CIA e também a NSA, portanto, um conjunto de outras entidades dos Estados Unidos que nos comunicavam e que nos enviavam, partilhavam informações, mas havia um certo cuidado por parte deste tipo de serviços de informações de exigir, de impor aos seus parceiros um determinado grau de credenciação e de classificação nos documentos para demonstrar aos seus parceiros e a todos aqueles que o lancem a importância e a responsabilidade que é ter acesso aos mesmos, ou seja, para ter muito cuidado com a forma como se geria aquele tipo de informação, mas a verdade, independentemente de como era verdade e que acabava muitas vezes por acontecer, se tratarem de alguns relatórios que nós olhávamos para aquele tipo de informação e pensávamos, bom, ok, este tipo de informação não me parece que mereça um tratamento tão sensível. Agora, uma coisa é nós olharmos para aquilo e parecerem informações, pensem por exemplo naqueles telegramas da Wikileaks, eram mais ou menos coisas dentro daquele nível que nós recebíamos, para tentarem perceber o tipo de coisas que nós recebíamos. Mas uma coisa é, nós temos a sensibilidade de perceber, bom, isto não nos parece um tema assim tão sensível, agora, na prática, temos de respeitar aquilo que um serviço com género aliado entende que deve ser a proteção daquele grau de informação. Portanto, nós não vamos agora entender, isto está aqui como secreto, mas isto nem sequer devia ter classificação. Isso não existe, isso não pode ser. Se nós utilizamos uma fonte que é classificada pelo Serviço de Informações que a fornece como sendo secreto, nós não podemos baixar a sua credenciação e a sua classificação e muito menos poderemos gerir aquilo como se fosse uma informação totalmente nossa. Isso coloca em causa e pode trazer alguns dissabores, sobretudo, e já aconteceu aqui em Portugal e aconteceu também com outro tipo de serviços, em que as pessoas vão tentar partilhar, quando um serviço de informações nos passa um determinado conjunto de matéria, de substância, aquilo para todos os efeitos, muitas vezes quem presta este tipo de informação aos serviços de informações são fontes com acessos privilegiadíssimos. Se à partida estamos a falar de informações a que só 2, 3 ou 4 pessoas têm acesso, se nós partilharmos este tipo de informação com o serviço ou com uma fonte errada, podemos também confrontar uma fonte com um determinado tipo de coisas para ver se a fonte nos devolve alguma coisa em troca ou que permita complementar aquele ponto de vista, então nós podemos estar a expor a fonte. E podemos não só estar a expor a fonte, como podemos estar a pôr os serviços de informações aliados que nos forneceram determinado tipo de informações, aquele tipo de informações sensíveis. E que à partida nos podem parecer coisas banais e corriqueiras, mas isso já aconteceu, o caso de haver avisos e de haver alertas para que não se partilha, de que se partilhou com um determinado serviço
informação que tinha sido exclusivamente acedida e dada por um determinado serviço, nomeadamente até pelos Estados Unidos e tudo, e aqui levou-se um puxão de orelhas por causa do que se fez, no sentido de partilhar aquela informação como se fosse nossa com outro tipo de serviço. Claro que isto também já aconteceu com outros serviços estrangeiros e isto coloca a questão da confiança numa posição muito delicada. Portanto, nós temos esta informação dessa forma. Isto para vocês perceberem que, se entre serviços de informações isto é assim, imaginem o que é ter um antigo vice-presidente dos Estados Unidos que, entretanto, abandonou os cargos políticos e, abandonando os cargos políticos, continua a ter em sua posse um conjunto determinado de documentos classificados, independentemente do que lá estiverem, mas para todos os efeitos, não deixam de ser documentos muito secretos ou top secret, que têm importância extrema para o interesse nacional dos Estados Unidos. Portanto, é uma quebra de segurança muito, muito, mas mesmo muito grave, é gravíssima. E, portanto, o que é que tem os documentos? Com base naquilo que já foi possível apurar, é importante perceber quais é que são, o que é que contém os documentos em causa. Porquê? Porque podem ter esta informação banal que eu vos falei, mas podem também não ter necessariamente, podem ter informação particularmente sensível sobre determinadas realidades. E uma daquelas, desde que eu vi este escândalo, entre aspas, a sair, uma das coisas, das questões que eu levantei foi logo, bom, querem apostar que pelo menos um daqueles documentos tem informações sobre a Ucrânia e sobre o Euro, e eventualmente também sobre o Euromaidan, e aquela primeira tranche de documentos que foi encontrada no Centro Biden, essa primeira tranche tinha, além de documentos sobre o Irão, tinha também documentos da Ucrânia. Portanto, era previsível. Porquê? Vão ver o vídeo que eu aqui vos dei, que eu já partilhei aqui há uns tempos, que foi a minha apresentação na Casa do Alentejo no passado dia 18 de dezembro, em que, de facto, eu conto e descrevo como é que Joe Biden acabou por ser o grande mentor, o grande supervisor de tudo aquilo que aconteceu na Ucrânia e que levou à revolução e à queda de um presidente democraticamente eleito entre 2014 e 2014, em 2013 e 2014, e, ao mesmo tempo, também por que razão é que o filho de Joe Biden depois acabou por assumir aqueles cargos e toda aquela importância. Ou seja, a Ucrânia é um tema particularmente sensível para Joe Biden, daí que fosse previsível que entre esses documentos classificados nós encontrássemos documentos sobre a Ucrânia. E a verdade é que, pelo menos já tem sido comunicado, isso está lá. Sobre a segunda tranche de documentos, não se sabe ainda quais é que são as matérias que lá estão indicadas. Mas para todos os efeitos nós temos coisas relacionadas com matérias que dizem especificamente interesse a Joe Biden e que lhe interessa a ele gerir e conservar. E documentos muito secretos sobre a Ucrânia, durante a administração Obama, a probabilidade de conterem algum tipo de informação que permita perceber qual foi o grau de participação dos Estados Unidos no golpe do Euromaidan, eu acredito que é possível e que é provável que nesses documentos contenham algum elemento que possa ser importante e que, neste momento, o público ainda não conhece. Portanto, é muito importante saber o que é que tem estes documentos. Depois, ponto número 2, e porquê é que isto é diferente do caso de Trump? É diferente do caso de Trump porque Trump é o líder máximo, é a pessoa que pode desclassificar os documentos, independentemente de eles feito ou não. E depois, atenção, os documentos de Trump tinham outra situação, é que os documentos que Trump tinha na sua residência, para já encontravam-se devidamente protegidos e estavam num sítio ao qual ele acedia e que, em teoria, só ele acedia. Depois, ponto número 2, não tinha só documentos muito secretos, tinha também documentos com classificação de reservado, confidencial, não classificado, ou seja, estavam misturados, mas tudo com documentos considerados oficiais e durante o seu governo. Portanto, estamos a falar de situações que ele próprio podia ter o controle e que lhe podia ter o interesse. Agora, vamos perceber o que é que tem esses documentos. Depois é muito importante, no caso Biden, perceber o seguinte: quem é que teve, até hoje, ao longo dos últimos anos, acesso àquele tipo de documentos que foram encontrados, quer no Centro Biden, quer também na garagem da casa de Biden, quer outros que eventualmente possam vir a ser encontrados e descobertos em algum outro local e que fosse da responsabilidade de Joe Biden. Portanto, é muito importante perceber quem é que teve acesso a este tipo de documentos. E nós atualmente não sabemos. Mas a verdade é que, considerando os locais onde estavam,
é provável que variedíssimos tipos de pessoas, incluindo pessoas que não exercem funções políticas ou cargos de apoio sequer no governo de Joe Biden e dos Estados Unidos, que possam ter tido acesso a esse tipo de documentos. Depois, a outra questão é, de uma vez por todas, eu já adiantei e já dei a minha versão sobre porque é que foi adiado o anúncio deste escândalo. É importante confirmar qual é que foi a razão, porque os advogados de Joe Biden alegam que assim que se cruzaram com esta informação, resta perceber como é que os advogados de Joe Biden se cruzaram com aquela informação, não é? E temos de levantar mil e uma questões, mas os advogados dizem que comunicaram imediatamente ao National Archive que tinham, de facto, que Joe Biden tinha este tipo de documentos em sua posse. Porquê é que demorou tanto tempo a vir à praça pública? Portanto, eu já partilhei a minha visão, já partilhei porque é que acho que isto foi adiado. Depois nós temos uma outra pergunta também igualmente importante. Ponto número 1. Que consequências é que isto pode ter para Joe Biden? E se por um lado isto pode ter consequências do ponto de vista criminal, e se for demonstrado que Joe Biden tinha a intenção de conservar para si aqueles documentos e que não os trouxe ou que não os transportou para aqueles locais a título negligente porque achava que estavam misturados com outros papéis, então, nesse caso concreto, Joe Biden pode incorrer em responsabilidade criminal. Mas a responsabilidade criminal, para todos os efeitos, acaba por nem sequer ser, a meu ver, aquela responsabilidade mais importante, até pela complexidade que pode acarretar um processo desta natureza. O grande problema de Joe Biden é que Joe Biden, do ponto de vista político, pode ser uma personalidade que pode estar prestes a cair. E que pode enfrentar um processo de destituição interno se não souber. Peço imensa desculpa, tenho que desligar aqui. Tocou-me naturalmente aqui numa situação de um lado e eu fui agora surpreendido por isso, peço desculpa. E Joe Biden pode enfrentar um processo de destituição ou então sair pelo seu próprio país, renunciar por não ser sustentável manter um presidente nestas condições, por tudo o que significam quebras de segurança, mais uma quebra de segurança gravíssima associada a um elemento do Partido Democrata, candidato ou a ocupar posições de relevo no governo dos Estados Unidos. Portanto, nós temos aqui várias situações que, de facto, acabam por ter uma importância ímpar e têm de ser esclarecidas. Mas há aqui um outro aspecto. É que quem foi nomeado conselheiro especial para investigar estas questões, portanto, isto tudo avançou demasiado depressa, muito possivelmente até mais depressa do que aquilo que Joe Biden poderia esperar, é que foi nomeado imediatamente o conselheiro especial Robert K. Hur, que foi nomeado em 2017 por Donald Trump para procurador de Maryland. Ou seja, nós vamos ter um elemento com afinidade ao Partido Republicano e que durante muito tempo mereceu a confiança de Donald Trump para procurador do Distrito de Maryland, a ser responsável por este processo. Ou seja, eu acredito, pela investigação deste processo, eu acredito que existe uma elevada e considerável probabilidade de Robert Hur poder, de certa forma, tentar encontrar e reunir o maior número de elementos e de provas e até uma acusação que possa vir a deixar Joe Biden sem qualquer tipo de hipótese a não ser abandonar a presidência dos Estados Unidos. Eu acredito que pelo menos a intenção venha a ser, por parte de Robert Hur, venha a ser essa. Se isso depois se concretiza ou não, isto tem passado no Congresso, como bem sabem. Lembrem-se, por exemplo, do processo, dos processos de destituição de que Donald Trump foi alvo, por exemplo, e lembrem-se, acima de tudo, também do processo que Bill Clinton enfrentou na altura por ter mentido a propósito do caso que teve extraconjugal com Monica Lewinsky. Lembrem-se que na altura aquele caso tinha tudo para ter como corolário a destituição de Bill Clinton, e isso depois houve um volte-face e à última da hora a situação acabou por se inverter. Mas, ou seja, pelo menos vai existir um relatório que nos vai permitir conhecer o tipo, em princípio, o tipo de teor e de matéria que aqueles documentos continham onde é que se encontravam, quem é que em princípio tinha acesso a eles. Portanto, eu acredito que este Conselheiro Especial, Robert Hur, tudo fará para poder incriminar ao máximo que puder o presidente Joe Biden.
E isto é muito importante. Isto é muito importante porque isto, como eu referi, mais do que as consequências, do que a responsabilidade criminal, nós devemos olhar para a responsabilidade política. E eu noto também, para algumas notícias que têm sido veiculadas pela comunicação social, por exemplo, a CNN, de repente, subitamente pegou neste caso, de uma forma tal, com uma vontade tal de encostar Joe Biden à parede. Vocês não sei se viram, partilhei no meu Twitter parte da conferência de imprensa ontem de Joe Biden. Joe Biden estava a falar de temas do país e é interrompido por um jornalista sobre a questão dos documentos e perdeu completamente o controle, nem sabia o que é que havia de responder propriamente, e isto percebe-se que a comunicação social uma parte da comunicação social está a salivar pela cabeça de Joe Biden. Desculpem a expressão, mas será mesmo assim. Mas aquilo que eu gostaria de destacar ou de referir, neste caso concreto, é que se vocês olharem para as notícias e para a cobertura da CNN, por exemplo, eu ainda hoje estava a ver estava a acompanhar na CNN aquela famosa reportagem que eu já partilhei no meu Telegram e também no meu Twitter, sobre Soledad, sobre o correspondente da CNN em Soledad, e logo a seguir essa reportagem aparece a especialista jurídica da CNN a falar sobre o caso de Joe Biden, e não só a forma como ela fala sobre o processo, como as peças escritas da CNN estão a demonstrar que a CNN basicamente está a querer expor Joe Biden na medida daquilo que lhe for possível. Ou seja, há uma pressão muito grande que a CNN, habitualmente conhecida também como fake news CNN por Donald Trump e por muitos republicanos, que esteja a querer, de facto, garantir que a situação venha a colocar imensa pressão sobre Joe Biden. Ou seja, pode haver, para todos os efeitos, a necessidade de querer que Joe Biden venha a assumir a responsabilidade pelos seus atos e por aquilo que tem feito, naturalmente nos Estados Unidos, e com o caso desta natureza, porque as coisas evoluíram de tal forma e de uma forma tão simples e tão rápida e tão, não digo ardilosa, mas tão severa, que permitem ver alguns meios de comunicação social de facto a quererem impor sobre Joe Biden a responsabilidade por estes atos que ele acabou por cometer. Portanto, para todos os efeitos, aquilo que nós acabamos por ter é alguma imprensa que está completamente contra Joe Biden e que pretende ver a responsabilização do presidente e ver a forma como o presidente vai acabar por fazer. Depois temos outro tipo de jornais, temos outro tipo de meios de comunicação que basicamente aquilo que nos permitem perceber é que têm produzido e têm lançado conteúdos que permitem, de certa forma, que estão, de certa forma, a tentar relativizar aquilo que a ação de Joe Biden e a forma como Joe Biden acabou por gerir a informação que tinha e estes documentos classificados. Portanto, logo no sentido de fazerem uma perspectiva de comparação com Donald Trump, para tentarem demonstrar que o que se passa com Joe Biden é de facto um caso completamente diferente do de Donald Trump e que Donald Trump cometeu uma ilegalidade muito maior e muito mais grave do que aquela que Joe Biden cometeu. Ou seja, nós assistimos aqui à comunicação social dos Estados Unidos que tem uma postura mista, uma postura de divisão, basicamente, mas notamos que existe alguma imprensa a fazer pressão para que Joe Biden assuma essa responsabilidade. Ou seja, o que é que poderá estar aqui em causa? Ou que Joe Biden possa vir a enfrentar um processo de destituição, se isto não for contido com a maior brevidade, ou então assegurar que Joe Biden sai pelo próprio pé por não conseguir aguentar a pressão e seria eventualmente substituído por Kamala Harris na presidência dos Estados Unidos. O que é que poderá acelerar para todos os efeitos esta tomada, uma decisão desta natureza? É aqui que eu relaciono este caso com a situação em Soledad. Porque a situação em Soledad, como vos tem sido referida, portanto, vocês não sei se têm acompanhado ou não, mas a informação que pelo menos tenho partilhado, a situação em Soledad, neste momento, aquilo que nós temos é o controle praticamente total sobre Soledad. Portanto, estamos a falar que ainda hoje aquilo que havia era alguns focos de resistência por parte de soldados ucranianos que não conseguiam sair da zona dos armazéns do caminho de ferro, portanto, mas
a Rússia, ou pelo menos o grupo Wagner, que era quem se encontrava, mas a Rússia chama isto de uma operação mista. Ou seja, é uma operação que pode envolver homens no terreno de uma determinada força, quem está na coordenação, uma outra determinada força, e quem dá as instruções ser outra. Portanto, nós podemos ter a República Popular de Donetsk, as Forças Armadas da Rússia, e podemos ter também o Grupo Wagner, os três a trabalhar em simultâneo para garantir que esta operação de facto corria. Portanto, a Rússia não é totalmente explícita, mas com base nos vídeos que eu tenho visto das imagens de Soledar, eu vejo elementos do Grupo Wagner no terreno, basicamente a assegurarem que estão eles a controlar este mesmo terreno. Soledar, portanto, os únicos focos que nós temos de resistência não são propriamente dos ucranianos que ainda têm vontade em conseguir recuperar e em conseguir segurar Soledar. Não. São aqueles grupos de ucranianos que, de alguma forma, não abandonaram o local ou porque não conseguiram fugir e já não foram a tempo de se retirar e de largar o local, ou então, por qualquer outra razão, acabaram por lá ficar. Portanto, esses seriam os únicos que nós poderíamos ter, e não se considera verdadeiramente uma resistência ainda da Ucrânia, e vir desmentir que a Rússia está sob controle. Portanto, parece-me, a meu ver, que é um ensaio absolutamente desonesto e que coloca em causa toda a realidade que se está a processar no terreno. Portanto, nós tivemos um elemento da CNN, um correspondente da CNN internacional, da CNN dos Estados Unidos, que estava supostamente em Soledar, estava a reportar aquilo que ele diz que foi uma retirada ordenada por parte dos ucranianos, mas depois o próprio diz, bom, eu estou a 2,5 milhas ou a 4 quilómetros de distância de Soledar, portanto eu estou no exterior da cidade. Como é que ele a 4 quilómetros de distância consegue perceber que a retirada é ordenada? Portanto, a retirada ordenada tem muito que se lhe diga, mas o que é certo é que eu acredito que os ucranianos tenham naturalmente sido. Há aqui uma diferença de abordagem entre os ucranianos e os russos, é que os ucranianos tentam lutar e garantir, segurar um determinado local até à última, portanto, ou seja, até enquanto for possível resistir, combater, adiar o progresso da aliança pró-russa, mas para todos os efeitos, enquanto os russos não. Os russos se percebem que mais tarde ou mais cedo podem cair numa situação de inferioridade e de ter de ceder, ou que poderão ter aquilo que se chama de vitória pírrica, no sentido de que poderão ter de sacrificar, poderão manter aquele local, mas isso só será garantido com a perda de muitos homens e de muito equipamento. Então os russos automaticamente fazem aquilo que se chama de retirada estratégica, que aqui muita gente faz troça, porque não fazem a mínima ideia de como é que as coisas são no terreno, mas preferem retirar temporariamente um determinado local a sacrificarem os seus homens e o seu equipamento. Aquilo que a Ucrânia tentou fazer até há pouco mais de uma semana, cerca de 15 dias, foi exatamente a mesma coisa. Foi a chamada retirada estratégica. A Ucrânia preferiu recuar, porque a partir de uma determinada altura a Ucrânia percebeu que não ia ter hipótese de conseguir segurar Soledar. Depois, ainda assim, acabou por não retirar totalmente e acabou por tentar, em vez de esperar por uma oportunidade de recuperar o território, avançaram ainda assim para as posições que eram possíveis de segurar, para tentar causar o máximo de dano e retardar o mais possível o avanço dos russos e da aliança russa no terreno. Portanto, mas se uma é uma retirada estratégica, bom, naturalmente se aquela ucraniana foi uma retirada estratégica, as russas também, pelo menos a maioria delas, têm de ser entendidas também como retiradas estratégicas. Não é agora que os ucranianos andaram a lutar até ao fim, praticamente a Soledar, houve uma altura em que retiraram, como eu referi, mas depois tentaram recuperar as posições e adiaram ao máximo essa mesma ação. Portanto, como podem ver, neste momento Soledar é possível de se afirmar que Soledar está sob controle russo, o que significa que Soledar tem uma importância tremendamente estratégica por várias razões. Desde logo, nós estamos a falar, provavelmente vocês já sabem, das minas de sal e das minas de sal que se encontram em Soledar. Portanto, nós estamos a falar de um dos maiores produtores, eu diria, do mundo, a nível comercial, que acaba por ter as minas de sal de Soledar e toda a importância que acaba por ter do ponto de vista económico e estratégico, desde logo no Donbass.
Depois, nós estamos a falar também que em Soledar existe algo que muita gente, eu não sei se tem referido ou não, mas pelo menos eu não me apercebi que alguém tivesse falado, no estrangeiro sim, mas eu não me apercebi que alguém tivesse falado. É que em Soledar existe praticamente uma metrópole subterrânea. E esta cidade é extremamente importante para russos e ucranianos, na medida em que permite que, estando protegidos do fogo terrestre, pelo menos subterraneamente consigam desencadear e desenrolar as suas ações no terreno e possam conseguir garantir cadeias de abastecimento para um conjunto de outras determinadas posições, porque funciona praticamente em baixo, de forma subterrânea, uma cidade e até mesmo depósitos, armazéns, o que quiserem em Soledad. Porquê? Porque isto já tinham sido infraestruturas que estavam preparadas até para o funcionamento da própria mina e das minas, e que têm sido agora aproveitadas exatamente para fins militares. O que, portanto, quando eu ouvi já alguém dizer Bakhmut não tem qualquer tipo de importância, os russos estão a sacrificar os seus homens ali, que aquilo não tem qualquer tipo de importância ou valor, é pessoas que não conhecem a geografia e a economia, quer de Bakhmut, quer também de Soledar, porque Soledar tem essa mesma importância e Bakhmut também acaba por assegurar, de certa forma, um conjunto de ligações rodoviárias e eventualmente até depois o acesso também a outros meios e outras infraestruturas ferroviárias que permite essa circulação e é muito importante para o leste da Ucrânia. E até porque agora, neste momento, os russos têm um elemento adicional para conseguir reforçar e dar o valor a Soledar. É que, através do controle de Soledar, os russos e da zona da periferia de Soledar e das minas também de sal, os aliados pró-russos podem conseguir, para todos os efeitos, assegurar o controlo sobre a autoestrada T0513, que é uma autoestrada que basicamente liga Bakhmut a Siversk. E é curioso que o próprio Instituto para o Estudo da Guerra, para os Estudos da Guerra, no passado dia 4, declarou e assumiu que esta autoestrada, se os russos acederem a ela, os russos acedem a uma autoestrada que é uma das duas maiores linhas logísticas de fornecimento às forças ucranianas em Bakhmut. Ou seja, em Bakhmut os ucranianos podem estar totalmente entrincheirados, podemos ter centenas, como já muitos referiram, que têm cerca de 500 trincheiras e formas de se poderem defender em Bakhmut, que se não lhes chegar meios para poderem abastecê-los, eles ficam fragilizados, ficam isolados e não têm outra hipótese a não ser mais tarde ou mais cedo renderem-se ou morrerem por fome, por falta de equipamento, pelo que quiserem. Portanto, como podem ver, Bakhmut, a Soledar acaba por ter também esta importância porque estanca desde logo uma das duas maiores linhas de apoio logístico para as forças ucranianas em Bakhmut. Mas, no entanto, ontem, quando as forças russas já estavam na iminência de capturar Soledar e de assumir o controle sobre Soledar, o mesmo Instituto para os Estudos da Guerra veio virar o bico ao prego. Ou seja, veio dizer que a possível captura ou conquista de Soledar pelos russos que não é um desenvolvimento operacional de relevo e é improvável que possa assegurar um cerco russo iminente, possa ter como consequência um cerco russo a Bakhmut. Portanto, como vem de repente, quando finalmente as forças russas têm a possibilidade, ou os aliados, a Aliança Russa tem a possibilidade de assumir o controle sobre um determinado território, então eis que surge alguém a desvalorizar completamente toda esta informação. Portanto, é basicamente este o ponto de situação no terreno. Neste momento, Soledar acaba por ser uma localidade estratégica que vai ser explorada, que agora tem o principal desafio para os russos de ter de ser consolidada. Mas, se os russos, ou se os aliados russos, continuarem a avançar pelo terreno,
E se, de certa forma, eu vi que já alguém me deixou aqui alguma receita no chat, só não vi quem foi, porque eu não estava aqui na página, mas gostava de agradecer à pessoa. Foi o Sr. Jaime Baião. O meu muito obrigado, Sr. Jaime Baião, por ter feito esta contribuição e, acima de tudo, também pela confiança que tem em mim e também no canal e no tipo de informação. Mas em que é que Soledar pode ser importante para o caso de Joe Biden? É que se a Rússia continuar a progredir no terreno e se os Estados Unidos fracassarem como estão a fracassar até o momento, mas continuarem a perder território, apesar de todos os valores que têm sido transferidos para a Ucrânia, de todos os equipamentos militares que também têm sido canalizados para a Ucrânia, então isto pode acelerar naturalmente a queda de Joe Biden nos Estados Unidos. Porque, aliado a esta situação de quebra de segurança, se nós ainda tivermos os russos a conquistar ainda mais terreno e a deixarem a Ucrânia numa situação de irrecuperação, que é o que eu acredito que vai acontecer, mas num ritmo mais acelerado, então eu acredito que Joe Biden pode estar com o seu futuro em risco enquanto presidente dos Estados Unidos, e acredito que os democratas, olhando já para 2024, lembrem-se que nós temos mais um ano civil de pelo menos, aliás, temos mais 2 anos de governação de Joe Biden, mas as eleições, sobretudo as primárias, começam logo em março nos Estados Unidos a começar a avançar. Portanto, Sr. Jamie Tinker, os Estados Unidos estão a perder terreno. Quando eu quero dizer Estados Unidos, quero dizer naturalmente a Ucrânia. É a Ucrânia que está a perder terreno. Agora, a verdade é que a partir do momento em que um Estado patrocina de forma ativa uma determinada campanha, os Estados Unidos também acabam por ter essa perda na prática. Portanto, isto basicamente é por aí. Mas isto vamos dizer que Soledad está diretamente associado àquilo também que pode ser o futuro de Joe Biden. Porque volto a dizer, se os russos continuarem a conquistar terreno, se os russos... Não, o Sr. Jamie Tinker foi naturalmente um lapso a forma como o disse e quis naturalmente retificar, obrigado por me ter chamado a atenção. Porque de facto ia ter sido dito de outra forma e não diretamente da forma como, assim, a cru como foi dito. Porque Joe Biden pode ser ainda mais fragilizado de uma situação desta natureza. Portanto, vamos perceber qual é que vai ser a evolução no terreno dos próximos acontecimentos. Portanto, vamos perceber como é que o escândalo de Joe Biden vai evoluir ou não, e depois temos a tal questão. Eu estou curiosíssimo para conseguir saber em que é que aqueles documentos de Joe Biden, os da Ucrânia, estavam ou não relacionados com o Euromaidan e qual era o tipo de documentos que ali estavam, para ainda por cima se tratarem de documentos top secret. E depois lá está, que tipo de pessoas é que tiveram acesso àquele tipo de documentos? Portanto, depois, o Sr. Manuel Estevão Rolão faz-me a pergunta que é aquela pergunta que todos nós queremos ter a resposta, ou seja, não há muito neste momento, não há muita informação que se saiba ainda e, por um lado, é intencional que assim seja. Quanto menos se souber, menos se compromete o homem, entre aspas, o homem neste caso é o presidente Joe Biden. Mas, segundo a versão que tem sido contada, é que os advogados de Joe Biden encontraram aqueles documentos, cruzaram-se com aqueles documentos no Centro Biden, que é um grupo de reflexão. Boa noite também, Sra. Isabel Cunha, bem-vinda. Ou seja, eu quero perceber como é que os advogados de Joe Biden, sem querer ou subitamente, tiveram acesso àqueles documentos. Portanto, cruzaram-se com aqueles documentos quando foram ao Centro Biden, mas a que propósito é que os advogados foram ao Centro Biden consultar documentos que estavam trancados num armário. Ou seja, é importante começar por perceber logo isto. E depois, como é que chegaram aos documentos que estavam também na garagem da residência de Joe Biden. Portanto, tudo isto são inúmeras questões. Neste momento temos imensas questões para responder, mas, como eu vos disse também, neste momento nós temos um conselheiro especial, o Sr. Robert K. Hur, que, como eu vos disse, tem uma ligação direta a Donald Trump, foi nomeado em 2017 por Trump para procurador de Maryland, e que, depois de em 2021 se ter demitido do cargo de procurador, agora vai assumir a investigação. Portanto, eu acho que, volto a insistir neste caso, eu creio que Robert Hur vai ter muita vontade de querer investigar este caso e de querer expor Joe Biden, e não só Joe Biden, mas como também
um conjunto assinalável de elementos democratas que possam ser também acusados de conluio ou de alguma coisa, de alguma forma de participação e até de facilitação desta quebra, desta infração de segurança, que eu volto a dizer é gravíssima. Portanto, como diz aqui a senhora Jacinta Marujo, 2 pesos e 2 medidas, vamos ver se agora prendem o Trump. O problema, lá está, o problema é que o caso de Donald Trump é muito específico, porque para todos os efeitos, praticamente, estava a ler aqui o que é que o Sr. Miguel Machado estava a dizer, portanto, a nossa força, na verdade, portanto, estava a dizer uma coisa assim de género. E, portanto, como veem, cumprimentos também do Norte, Sr. Porto Traduções, cumprimentos do Norte, após a reportagem do Observador, recebi através das redes sociais ameaças do Pablo Sadorra. Enfim, espero que a justiça seja feita em Portugal. Por traduções, aquilo que eu digo agora, neste momento, é apresente essas mensagens todas ao Ministério Público. Se alguém tiver algum elemento contra Pablo Sadorra ou contra algum outro elemento que possa ser associado a Pablo Sadorra, que denuncie isso tudo ao Ministério Público por ameaças, por coação ou tentativa, porque a verdade é que eu tenho alguma informação e espero um dia destes conseguir partilhá-la convosco sobre o funcionamento de um grupo específico de cidadãos ucranianos que, tenho de frisar, não correspondem à maioria dos cidadãos ucranianos residentes em Portugal. Portanto, estamos a falar de um nicho reduzido e a forma como estão organizados e até envolvem elementos do clero ortodoxo ucraniano em Portugal para fazer pressão sobre elementos, não apenas elementos de nacionalidade russa, mas como também elementos ucranianos que sejam tidos e que sejam vistos como sendo pessoas que não pertencem àquele grupo. Ou seja, há um determinado conjunto de pessoas que, de nacionalidade ucraniana que, de facto, estão a ter atitudes e ações junto da Ucrânia. Muito obrigado, senhora Natécia Pedroso, muito obrigado pelo seu reconhecimento e pelo seu contributo, mas há pessoas que estão a ter ações junto de uma parte da diáspora ucraniana e junto da diáspora russa para intimidar, para pressionar ao bom velho estilo da máfia para conseguirem aceder a um conjunto de outros elementos. Portanto, e para conseguirem passar a dominar determinados setores também da sociedade, da economia e da representação do povo ucraniano. Sim, Pablo Sadorra oficialmente não é rigorosamente nada, ou seja, aquela organização que ele diz que é o representante da União, da Comissão ou da Organização de Ucranianos em Portugal, aquela organização formalmente tem de me explicar qual é que é o grau de participação que tem, qual é que é o grau de legalidade que aquela organização tem e que fundos é que recebe. Eu gostava que alguém, muito honestamente, me pudesse dizer isso. Ora bem, e perante tudo isto, o que eu gostaria de vos dizer é exatamente que o futuro de Joe Biden pode estar associado e está diretamente associado à situação na Ucrânia e à forma como a Rússia se posiciona na Ucrânia. Há uma vontade tremenda de Joe Biden e dos democratas de conseguirem vencer a Rússia. Isto seria um tremendo trunfo para os Estados Unidos demonstrarem que venceram e que derrotaram a Rússia, mas se a Rússia continuar a arrastar esta situação como tem arrastado, mas ao mesmo tempo continuar a ganhar espaço no terreno, então eu acredito que Joe Biden possa ser diretamente afetado. Senhora Patrícia Ribeiro da Silva, meu muito obrigado também pelo seu contributo, pela sua forma de reconhecimento e, acima de tudo, por continuar aqui, não só comigo e connosco. Eu agradeço imenso esse reconhecimento. Muito bem, o que eu vos posso desde já adiantar é que a senhora Almano Sadino, sobre o livro Na Sombra do Príncipe Harry, eu tenho a versão inglesa do livro, espero lê-la e terminá-la o quanto antes, mas eu estou neste momento com um compromisso académico de extrema urgência, que me vai levar a ter de entregar um determinado artigo que depois poderei partilhar convosco, naturalmente esse artigo, e vou fazer questão disso mesmo, de partilhar convosco não só esse artigo, como também as minhas percepções sobre Na Sombra do Príncipe Harry. Com base naquilo tudo que eu já ouvi dizer, eu tenho de ler, eu acho que nós temos de ler o livro de uma forma contínua para tentar enquadrar aquilo que é dito pelo Príncipe Harry, ou pelo ex-príncipe, pelo menos por Harry.
eu acho que nós temos de ver o enquadramento, porque ver deixas ou frases isoladas pode nos fazer sugerir algo que seja feito intencionalmente para vender jornais, para vender revistas e tudo mais. Ou então, pode-se até mesmo concretizar e confirmar essa percepção. Mas, com base em experiências anteriores, a forma como foram anunciadas certas frases, certas afirmações, certas reflexões, e a forma como depois se veio perceber que, pelo enquadramento, não tinham tanto valor assim, eu prefiro primeiro ler a obra, conseguir enquadrar cada uma daquelas afirmações que têm vindo para a praça pública e só depois dar a minha ideia sobre essa mesma situação. O que é que eu vos vou dizer mais? Vou depois deste meu artigo, que eu tenho que terminar agora nos próximos dias e que vou ter de entregar, vou dedicar-me também exclusivamente à preparação do curso, o curso que ministrarei, que eu já tenho anunciado também. Se vocês entrarem na minha página vão ver que já tem lá um anúncio para o curso que eu vou ministrar nos próximos dias, 31 de janeiro e 1 de fevereiro, sobre o sistema político na Rússia, onde vou fazer um enquadramento, uma exposição, uma reflexão, quer do ponto de vista constitucional, quer do ponto de vista também normativo e funcionamento político prático do sistema constitucional na Rússia, e que envolve desde os poderes, a forma, as dinâmicas entre o presidente, o executivo, a Duma, o Conselho da Federação, os tribunais, as eleições, os partidos políticos, ou seja, vou abordar até a questão dos direitos fundamentais na Ucrânia. Portanto, isto é só apenas para vocês perceberem, naturalmente, que isto vamos ter um curso. Esse curso, como eu referi no outro dia, tem o valor de 50 euros, e tem o valor de 50 euros, porque estamos a falar de 4 horas de formação, e que se vai aprofundar em que é diferente daquilo que nós damos aqui. Eu aqui partilho naturalmente informação que entendo que é a análise privilegiada, sem dúvida, mas vou dar também uma componente muito mais técnica, muito mais densa, e que tem interesse para quem quiser verdadeiramente conhecer como é que funciona o sistema político na Rússia. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer neste momento é que já tenho alguns inscritos, temos vários inscritos, é muito interessante perceber o interesse que já existe neste mesmo curso. Quem quiser poderá fazer o pagamento dos 50 euros ou por MBWay, ou por PayPal, ou quem quiser também por NIB. Eu só mando o NIB em privado, mandem-me um mail para os meios de contacto que eu tenho disponibilizado sempre, façam-me um pedido, ou até mesmo para o meu número de telemóvel do WhatsApp, para onde eu vos contacto, ou para onde eu recebo contactos, que é o 93-530-0000, mandem por WhatsApp pelo que quiserem, e posso partilhar naturalmente o NIB. Eu depois comunicarei de volta os dados de acesso para esse curso, que vai ter lugar nos dias 31 de janeiro e 1 de fevereiro, entre as 16 e as 18 horas destes 2 dias. Ora bem, a tradução para inglês, diz o Sr. Fightback, do livro do Harry, não sei se é o livro do Harry, se for, diga. Ok. Bom, mas pronto, basicamente é isto. Eu gostava ainda de vos dizer outra coisa. Quando terminar este curso, eu vou, aí sim, dar o meu tudo por tudo para terminar o livro que já iniciei, já comecei a escrever e que está relacionado com a Ucrânia e a Rússia. E em que vou abordar todo o tipo de questões e dinâmicas relacionadas com as relações entre a Rússia e a Ucrânia, pelo menos ao longo dos últimos 20 a 22 anos. Portanto, vou produzir esse livro. Depois há outro aspecto, que é perceber quem é que vai ter interesse em publicá-lo, porque acredito que algumas editoras tenham algum receio, e eu neste momento sou um produto tóxico para muita gente e para muita perspectiva. O curso é online, se eu Vitor Videira, é ministrado via Zoom, e é ministrado online já para poder acolher pessoas de todos os pontos do país e até mesmo do mundo. Portanto, mas eu vou escrever este livro. Vou avançar, vou apresentar documentos, vou apresentar tudo em pormenor para perceber de facto quem é que terá alguma coisa a poder questionar, que naturalmente o faça, mas com base em documentos também, para conseguirem contrariar. Sim, livro e imagens, é verdade. Não, isto não vai ser um livro de direito puro e duro. Os livros de direito puro e duro normalmente são livros que têm apenas texto, portanto e eu vou tentar complementar naturalmente com imagens e tudo mais. Miguel Machado, com certeza, com certeza, com certeza. Eu tenho aqui o contacto ainda, e ainda vamos falar. Eu só estou a organizar em termos de tempo para nós podermos avançar
para nós podermos avançar depois noutra altura, mas com certeza que sim, que vamos explorar isso tudo, e quero falar também com testemunhas no terreno, e pessoas que tiveram contacto com as coisas no terreno. Portanto, quero que o livro seja o mais completo possível para que não se deixe mentir e que ninguém possa colocar em causa e inventar até realidades alternativas. Portanto, vamos ver. Portanto, será a partir dessa altura que vou dar o tudo por tudo, mas tenho estes planos. Muito bem. Eu agradeço desde já a todos aqueles que têm feito os donativos financeiros. A Sr. Vítor Videira, então contacte-me. Sr. Jorge Pereira, ainda não falei com o seu amigo, porque, lá está, eu tenho andado nesta roda viva, que é este compromisso científico, e como se isso não bastasse, tenho tido também um filho doente em casa. Lá está, aquelas coisas que acontecem, a varicela, que é sempre uma coisa muito simpática de lhes acontecer a eles e a nós. E quando falamos de crianças pequenas, temos de estar 24 horas por dia a acompanhar a situação deles. Portanto, Sr. Vítor Videira, contacte-me através destes meios, e quem tiver interesse, contacte-me também através destes meios. Eu vou deixar aqui também, está na descrição, mas na descrição deste direto, mas eu vou deixar-vos aqui também o meu canal Telegram, que eu inaugurei esta semana. Obrigado, Sr. Jamie Tinker. Eu tenho aqui, este é o meu canal Telegram, lancei-o esta semana. Tenho procurado lançar conteúdos. Muito obrigado, Sra. Tessia Pedroso, muito obrigado. Portanto, tenho procurado lançar conteúdos exclusivos e conteúdos que não se enquadram, quer no Twitter, por uma questão de duração dos vídeos e também por extensão do texto, ora por outras razões. Portanto, quem quiser seguir-me no Telegram tem aqui o meu canal, ao qual eu, de facto, naturalmente vou dando, vou estimulando, vou dinamizando, e espero que todos tenham um gosto e prazer em seguir. Mas eu agradeço a todos aqueles que têm já aderido. Obrigado, Sr. Fightback, também. Boa noite, Sr. Método AMRS 18 Roleta. Eu agradeço, muito obrigado, Sra. Ana Tércia Pedroso, e se tiver essa possibilidade e que tiver interesse, siga também no Telegram, porque eu partilho por lá alguma informação que não vou partilhar no Twitter, por limitação própria do Twitter, ou porque o universo do Twitter não se coaduna necessariamente com aquele tipo de informação. Portanto, eu agradeço a todos aqueles que fizeram hoje e noutros dias os seus donativos financeiros através diretamente do YouTube, àqueles que fazem os donativos através do MBWay, há aqueles que também fazem a transferência através, por exemplo, do PayPal, a todos aqueles que partilham o canal, todos aqueles que partilham os vídeos do canal, os diretos do canal, a todos vocês também que se juntam aqui no chat ou na conversação para trocar impressões, para deixar dúvidas, para deixar outro tipo de observações. Todos vocês são responsáveis pelo ponto em que este canal se encontra, que é de crescimento. E eu recordo de outra coisa, é que no próximo dia 20 estarei na TV Curiacos para participar em mais uma edição de Isto é o Povo a Falar, com o João Nuno Pinto, portanto, e aqueles todos que tiverem interesse, que acompanhem esse dia na TV Curiacos, na Curiacos TV, porque é para mim um tremendo prazer estar não só com o João Nuno, mas como também com todos aqueles que estão interessados em pelo menos conversar e refletir sobre este tipo de assuntos. Portanto, até lá, vamos realizando mais diretos. Eu agradeço a todos aqueles, uma vez mais, não me canso de vos referir, todos aqueles que de alguma forma contribuem para o sucesso deste canal. Há pessoas que são extremamente discretas, que não têm de se manifestar, não são tão efusivas, mas só o simples facto de aqui estarem, o simples facto de verem os vídeos, o simples facto de partilharem, mesmo que ninguém veja, todos vocês são extremamente importantes. Portanto, eu agradeço-vos imenso, agradeço imenso vocês contribuírem todos, cada um à sua maneira e dentro das suas possibilidades. E depois outra coisa, é que eu vou estar também, ainda vou combinar, mas eu vou estar também com o Rogério Anitablian, nomeadamente no canal dele. O Rogério Anitablian é brasileiro, ele também tem a bandeira da Arménia, presumo que tenha algum tipo de ascendência arménia.
começámos a falar para eu poder participar num direto dele. Julgo que ontem esteve com ele o Major-General Agostinho Costa, e vamos combinar aqui uma altura para podermos então estar presentes junto do Rogério e Anita Italiano, que será com muito gosto que estarei com ele. Portanto, Sr. Jaime Baião, obrigadíssimo também. O Sr. Jorge Pereira, muitíssimo obrigado também. Eu agradeço uma vez mais a vossa atenção e não se esqueçam, coloquem os gostos, coloquem também, carreguem no sino quando vão ao meu canal, carreguem também no sino para serem notificados de tudo aquilo que eu naturalmente dou conta e partilho e organizo para poderem ser avisados atempadamente. Senhor Francisco Ramos, estou em falha consigo. É uma tremenda falha consigo, porque tentou ligar na segunda-feira. Logo na segunda-feira eu não estava com o telemóvel perto de mim, ainda por cima vi que aquilo ficou sem bateria. Quando liguei já era muito tarde. O que é que eu lhe vou pedir? Senhor Francisco Ramos, ligue-me amanhã. Eu amanhã, de certeza absoluta, que vou estar com o canal, com o telemóvel. Não me ligue, é da parte da manhã. É só o que eu lhe peço. Ou seja, porque poderei ter aqui algum tipo de constrangimento que me impeça de falar. Mas pelo menos a parte da tarde esteja à vontade e poderemos falar com todo o gosto. As minhas desculpas, estou em dívida consigo. E depois temos também aqui o Sr. Jamie Tinker, que diz: vou-lhe deixar uma semente plantada para você pensar e analisar. Não acha que o FSB está totalmente desaparecido e falhou em prevenir o Kremlin sobre esta guerra? Não sei se o GRU ainda existe. O FSB é uma estrutura, neste momento, não é um simples serviço de informações como nós o temos em consideração, por exemplo, os nossos serviços de informações. Antes de me ir embora. Então, mas olha, eu recebi aqui o Sr. Francisco Ramos, então eu tenho aqui uma mensagem a dizer, pediu-me para lhe ligar segunda-feira, eu não tenho realmente aqui uma chamada sua, era uma mensagem que eu julgo que era sua. Pediu-me para lhe ligar segunda-feira, então olha, se quiser ligar mesmo, e pronto. Mas basicamente o FSB é como se fosse uma superestrutura de segurança e que inclui também um conjunto de outros serviços de segurança, onde se inclui, por exemplo, o SVR, que é o Serviço de Informações Externo por excelência. Depois temos um conjunto de subdivisões e distribuição de competências que transformam o FSB numa espécie de estrutura, de superestrutura de segurança. O FSB é uma organização militar, mas que tem funções também de serviço de segurança, ou seja, nós não podemos olhar para o FSB como olhamos para o SIS em Portugal, ou como olhamos para o CIER em Portugal, ou até para a CIA. Portanto, basicamente, são dinâmicas muito diferentes. Muito bem, eu agradeço uma vez mais a vossa intervenção, a vossa participação, e vamos ver-nos com certeza muito brevemente numa outra direto, ou então no curso, como preferirem, e uma vez mais, uma muito obrigado a todos aqueles que estiveram presentes e a todos aqueles que ajudam o canal a voltar a ser grande novamente, sem querer fazer nenhum tipo de alusão ao grande lema de Donald Trump, Make America Great Again. Isto não é Make the Channel Great Again. Portanto, não era nada do género, mas obrigado por contribuírem para o crescimento dele. Tenham uma boa noite.